Fala, futuro universitário, tudo bom? Arthur aqui e hoje a gente vai responder algumas questões de ciências da natureza. São questões sobre energia cinética, equações globais em uma reação química e também sobre a definição de compostos orgânicos, o que são compostos orgânicos. Então, vamos lá? Primeiro, a gente tem essa primeira questão aqui, a questão 91, na verdade, da prova azul de 2024. A primeira coisa que a gente vai fazer, respondendo uma questão do Enem, vai ser ler diretamente a questão, ou seja, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que está imediatamente antes das alternativas. Por que a gente faz isso? Por dois motivos. O primeiro é que, para algumas questões do Enem, a gente não precisa, de fato, ler o contexto para poder responder. Então, você pode responder direto. E o segundo fato é que, mesmo que você não consiga responder direto, você lê o contexto já sabendo do que você precisa. Então, vamos lá. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como sistema isolado, o crumple zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro e ele coloca as alternativas. Certo? Não foi tão autoexplicativo. O que é crumple zone? Então, vamos lá, leia os contextos, né? O contexto. Então, vamos lá. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de o passageiro sair ileso de um acidente de carro, enquanto o veículo onde ele estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem, equivocadamente, que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 58, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam mais facilmente. O que é que ele está falando aqui? Que carros com a estrutura mais rígida, durante uma colisão, eles não vão absorver a energia cinética, a energia do movimento. Então, o que está acontecendo numa colisão? Basicamente, o carro está em movimento, ele colidiu com alguma coisa e ele para no espaço. Essa energia que ele estava... A energia do movimento, ela precisa ser dissipada para algum lugar. Quando o carro ele se deforma, a energia é dissipada no próprio veículo. Quando o carro não se deforma, a energia é passada para os passageiros. Por isso que acontece esse mecanismo de segurança, que é basicamente a crumple zone, tá? Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança conhecido como crumple zone, ou região deformável em inglês, conforme a figura. Então, a gente tem a crumple zone aqui, justamente na parte dianteira do carro, onde majoritariamente ocorrem as colisões. A gente tem os airbags e a gente tem os seat belts, que são os cintos de segurança, certo? São três dispositivos de segurança. Então, agora que a gente já sabe o que é crumple zone, vamos ler a questão novamente e selecionar a alternativa correta. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como sistema isolado, o crumple zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro aciona os airbags do veículo? Não. São duas coisas diferentes, né? A crumple zone e o airbag. Absorve a energia cinética do sistema? Exato. Essa é a alternativa correta. Consome quantidade de movimento do sistema? Não necessariamente. Cria uma barreira de proteção para os seus ocupantes? Também não necessariamente. Essa barreira poderia ser uma barreira mais rígida, por exemplo. Diminui a velocidade do centro de massa do sistema? Também não. A resposta correta aqui é a letra B. Vamos lá para a próxima questão, uma questão de química, que vai falar sobre reações globais, ou seja, uma reação seguida da outra, e no final das contas, qual a reação global? O que acontece lá no início e o que acontece lá no final? Uma reação que representa todas essas reações em cadeia, reações em série. Então, vamos lá? Ler primeiro a questão, né? Quais das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM, certo? Não foi tão esclarecedor assim, vamos dar uma olhada no contexto. Células a combustível microbianas, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. As CCMs são compostas de duas câmaras,
Numa delas, ocorre o tratamento da matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual eles formam o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente elétrica para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza uma CCM e as reações envolvidas. Então, a gente tem aqui o nosso esqueminha, a gente vê aqui essa primeira reação química, a gente vê essa outra reação química aqui. Na verdade, o esqueminha da reação química. E a gente tem as reações, de fato, ocorrendo por aqui. Numa reação de oxirredução, para a gente conseguir identificar a reação global, o que a gente tem que prestar atenção? Nesse carinha aqui, ó, nos elétrons que são consumidos e gerados. Então, nessa primeira equação, a gente gera 8 elétrons. Nessa segunda equação, a gente consome 4 elétrons. O que a gente precisa fazer é equalizar isso. Basicamente, esse aqui está fácil, seria multiplicar esse carinha aqui por 2. Então, basicamente, o que a gente tem é 8H+, 2O2, 8 elétrons e 4 H2O, certo? Uma vez que a gente equalizou isso, a gente pode somar as duas equações e cancelar o que tiver nos dois lados. Então, por exemplo, quando a gente soma aqui, esse 2H2O vai embora com esse 4H2O aqui. Então, a gente cancela o 4. Fica só 2 aqui na parte dos produtos. O que mais que a gente pode cancelar? Aqui a gente tem 8 e aqui a gente tem 7 H+, certo? Os 8 elétrons vão embora e eu acho que é basicamente isso. O que é que sobrou? Sobrou esse composto aqui e o 2O2 na parte dos reagentes, e na parte dos produtos sobrou o 2CO2 e o 2H2O. Vamos ver se a gente tem alguma coisa parecida com isso aqui. Basicamente, essa letra C aqui, né? A gente tem esse componente, que está aqui em cima, o H+, que sobrou aqui, o 2O2, o 2CO2 aqui de cima e o 2H2O, certo? Então, essa é a resposta e é assim que a gente encontra uma reação global de uma série de reações em cadeia, certo? E para finalizar, uma questão bem fácil. Essa questão 93, ela basicamente pergunta o que são compostos orgânicos. Então, vamos lá. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias. Se ele já tivesse colocado aqui compostos orgânicos, a gente já poderia responder essa questão direto, né? Mas como ele não falou, então a gente tem que descobrir aqui sobre quais compostos que ele está falando. Então, vamos lá. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. O que são compostos orgânicos? A gente já sabe, né, que são compostos que contêm carbono como elemento principal. Não são necessariamente benéficos à saúde humana, tem compostos orgânicos que são cancerígenos, capazes de ser biodegradados, não necessariamente também. Compostos de cadeia longa têm dificuldade em serem biodegradados, formados a partir de gás carbônico não, e produzidas sem uso de agrotóxicos também não. A resposta correta aqui é a letra E. Espero que você tenha acertado junto comigo e a gente se vê no próximo vídeo.